Sabe aquele medo de falar em público que às vezes parece que trava a gente? E se fosse possível transformar todo esse nervosismo em força? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como destravar o poder que já existe na nossa voz. Então vamos direto ao ponto com uma pergunta que é, olha, essencial. O que é que esse medo de falar, o que ele realmente diz sobre nós, sobre quem está falando? Porque, sabe, pensar nisso é o primeiríssimo passo para a gente conseguir virar esse jogo. A grande chave aqui está em mudar o jeito de enxergar a própria voz. Pensa só, e se, em vez de ser uma fonte de ansiedade, a voz fosse uma orquestra particular? Isso mesmo, um conjunto de instrumentos superpoderoso que todo mundo já tem. E olha, essa metáfora da orquestra, ela é muito poderosa. Falar em público, no fundo, não é só sobre as palavras que a gente escolhe, é sobre reger essa orquestra de sons, de ritmos, de pausas, para criar uma melodia que de fato conecta, que emociona quem está ouvindo. E quando a gente começa a pensar desse jeito, o medo vai, sabe, dando espaço para a arte. Bom, e toda orquestra tem seus instrumentos, né? Na nossa voz funciona assim. Os pulmões, eles são o sopro, o que dá o início para a música. As cordas vocais, bom, elas são as cordas que vibram. E os ressonadores, que são a boca, o nariz, eles funcionam como amplificadores, sabe? Dão aquele toque final de cor, de projeção para o som. Entender o próprio equipamento é, sem dúvida, o primeiro passo para se tornar um grande maestro da própria voz. Então, dá pra gente pensar na performance vocal como se fosse uma corrente, com 3 elos principais. Tudo começa com a produção do som, que é a base de tudo. Depois vem a modulação e a expressão, que é onde a gente coloca emoção e intenção. E o resultado disso tudo é o impacto no ouvinte, o jeito que a nossa mensagem chega. E o mais importante, um elo depende totalmente do outro. Mas ó, antes de começar a reger qualquer coisa, a gente precisa de energia. E o combustível de toda grande voz, de toda voz potente, é um só: a respiração. Ela é literalmente a base de tudo. E aqui que está a diferença crucial, gente. Sabe aquela respiração curta, ansiosa que a gente tem quando está nervoso? Ela só vai gerar uma voz fraca, uma voz trêmula. Agora, a respiração profunda, aquela que vem lá do diafragma, essa sim. É ela que dá pra gente uma voz firme, clara, cheia de autoridade, de confiança. Tá, mas e como é que se treina isso na prática? Pois é, existe uma técnica que é incrivelmente simples. É a técnica do bocejo-suspiro. Pensa nela como o aquecimento perfeito para soltar a garganta, relaxar o maxilar, enfim, preparar a voz para brilhar. Que tal experimentar? É assim, primeiro, a gente abre a boca como se fosse dar um bocejo bem grande. Sente o espaço que se cria lá no fundo. Agora, com a boca ainda aberta, inspira fundo pelo nariz. Deixa o ar encher os pulmões. E aí, solta tudo num suspiro bem longo e relaxado. Tipo... Ah. Repetindo isso algumas vezes, dá para sentir a tensão indo embora. É uma sensação incrível. Ok, com a respiração mais controlada, no lugar certo, chegou a hora de afinar os instrumentos. Vamos falar agora sobre dicção, ou seja, a arte de fazer com que cada palavra seja ouvida com total clareza. Uma forma legal de pensar na dicção é como uma mesa de 4 pernas, sabe? A primeira perna é a respiração, que energiza a voz. A segunda é a articulação, que é o movimento da boca, da língua, dos lábios para moldar o som. A terceira é a entonação, a música da fala, que sobe e desce para dar cor e emoção. E por último, o ritmo, que define o compasso, a velocidade, as pausas, é o que mantém a atenção de quem ouve. Bom, teoria é ótimo, né? Mas a prática é o que realmente faz a diferença. Então, que tal um exercício bem divertido e prático para a gente trabalhar a articulação? É um clássico, mas que funciona de verdade. Os trava-línguas são uma verdadeira academia para a boca. Vamos pegar este aqui como exemplo. A ideia é começar devagar. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Certo. Agora o desafio é acelerar. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Dá para sentir os músculos da boca trabalhando, né? É essa a ideia, fortalecer a articulação. Certo, então vamos juntar todas as peças agora. A gente partiu do medo para chegar na ideia da voz como uma ferramenta poderosa. E o grande segredo, na verdade, não é ter uma voz perfeita. Ninguém tem.
O segredo é saber usar a voz que se tem, mas com intenção, com propósito. E por que tudo isso importa tanto, especialmente hoje em dia? Simples. Porque a gente vive num mundo saturado de informação, de ruído, e no meio disso tudo, uma voz que é clara, que é confiante, ela corta essa confusão. Não é mais só um diferencial, virou uma habilidade essencial. Seja para apresentar uma ideia no trabalho, liderar uma equipe, ou simplesmente para se conectar de verdade com outras pessoas. Então, para a gente resumir os pontos principais. O que fica de mais importante? Primeiro, a voz é um instrumento que pode ser aprendido, não uma inimiga. Segundo, a respiração controlada é a base da potência vocal. Terceiro, exercícios de dicção feitos com regularidade melhoram muito a clareza e o impacto. E quarto, e não menos importante, o cuidado com a voz. Sabe, coisas como beber água, aquecer, são passos simples, mas que fazem uma diferença gigante. E para fechar, uma reflexão que é muito poderosa. A voz é como uma argila viva, feita de silêncios que ganham forma. Cada pausa, feita com intenção, revela o que as palavras não alcançam. E cada ação é um convite para que algo novo seja sentido e compreendido. Isso nos lembra que até o silêncio, até as pausas comunicam. A voz é, no fim das contas, um convite para conexão. E a pergunta que fica no ar é: que música a nossa orquestra interna vai tocar para o mundo?